Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos então iniciar aqui mais uma análise pré-mercado, ok? Hoje a gente teve como operação, o que eu fiz? Eu marquei dessa mínima na máxima lá, né? Não chegou na máxima, repara que foi até esse topo aqui, ó. Então daqui aqui mais ou menos, marquei um volume profile, a POC deu aqui. Eu vim no gráfico de 5 minutos e marquei o último bloco, o último candle de baixa. Por quê? Quando a gente vê um gap, a gente entende que é como se fosse um candle negociado no leilão. Então, você não consegue ver, porque o mercado não está aberto. Só o pré-market, né? O pré-mercado que está aberto ali e está sendo negociado ativos em leilão. Mas, como abriu lá em cima, eu entendo que esse gap de alta é como se fosse um candle. Um candle comprador nesse caso, né? É como se fosse um candle desse tamanho aqui. Diogo, isso demonstra que o mercado vai subir? Não, mas um candle desse tamanho é muito grande. Só que nessas situações, primeiro, o mercado tende a fechar o gap. Segundo, nem sempre o tamanho, né, do candle, nossa, esse candle foi um candle muito grande, um imbalance muito grande e tal. E aí você acha que o mercado ele vai explodir, mas muitas vezes isso é a própria manipulação do mercado. Já há algum tempo a gente vem falando que o mercado está subindo forte, mas ele está precisando de dar algumas respiradas. Então, o mercado ele abre e aí ele começa a andar de lado aqui, ó. Para que ele abre, vai lá em cima, né? E aí aqui ele começa a andar de lado aqui. Aqui ele até passa um pouco para fora dessa mínima aqui. É uma captura? Pode ser. Talvez algumas pessoas estavam aqui comprando para lá, mas eu não estava muito de olho nisso. Por quê? Olha o tamanho desse espaço aqui em cima. Então, se você pega uma ferramenta e traça aqui, você vai ver que o preço trabalhou praticamente 50% abaixo. Se a gente traça aqui antes da captura um volume profile, ó, por exemplo, o primeiro candle de baixa até o último candle antes dessa captura aqui, ó, mais ou menos aqui assim, você vai ver que o preço, olha, ele trabalha todinho, que o volume está todinho embaixo. Isso já mostra o quê? Uma força de topo, uma força de oferta, que não a oferta está tão forte que o preço não consegue nem ir lá em cima trabalhar. Tá? Então, ele dá essa furada para baixo e sobe com força lá para cima, está tudo certo, tudo ok. Aqui o mercado ele ameaça até fazer um choque, né? Até faz, por assim dizer, né? Há quem considere que aqui ele até fez um choque, entrou uma intenção até vendedora aqui. Mas qual o problema de você vender no teste aqui? Talvez o teste tenha sido aqui, né? Não chegou a mitigar o bloco por pouca coisa, mas depois ele volta lá e mitiga o bloco. Mas qual o problema dessa venda aqui? O problema dessa venda aqui, ele é o seguinte. Essa venda, veja que o mercado ele sobe ganhando amplitude. Olha só os candles. Olha só, ele começa com esse candle, fica maior, fica maior, fica maior, fica maior e vai ficando cada vez maior. Então ele está ganhando o quê? Ganhando volume de demanda. Então aí ele entra aqui no candle, né, até uma intenção da oferta. A oferta já demonstra o interesse na região, o interesse em quê? Em vender. Mas eu aguardo um pouco, ele cai, ele faz esse teste. Em primeiro momento eu até pensei na possibilidade sim da venda, tá? Aí o mercado começa a entrar uma oferta, olha só como que ela continuou. Quando ele faz essa primeira oferta aqui, no risco eu pensei na possibilidade vendedora, tá? Eu confesso que eu pensei nessa possibilidade aqui, ó. O mercado ele não chega lá.
chega lá a mitigar, né, o bloco e volta a cair. Quando ele volta a cair, olha como é que a oferta começa a se comportar. Muito distante, muito fraca. E essa fraqueza aqui me faz tirar a ordem e aguardar. Vamos ver o que o preço vai fazer. Aguardando, a gente vê que o mercado subiu ganhando amplitude, mas não deu continuidade da mesma forma. O mercado ele começa a cair. Faz aqui o choque. Faz aqui um choque, né? Nesse ponto aqui. Diogo, se eu considerasse aqui, estava errado? Não. Um choque mais micro. Porém, existem alguns detalhes no choque que deixam ele melhor ou pior para você considerar ele mais macro ou mais micro. Nesse caso aqui, a minha visão, eu considerei que o choque aqui seria um pouco pior, tá? Então eu aguardaria o choque aqui mesmo, embora ele quebrou os dois. De qualquer forma, né, você vê que ele não chega nem a mitigar aqui esse bloco aqui, ó, que ele deixa aqui em cima, mesmo fazendo o choque aqui. A questão está nas mínimas do pavio. Repara que uma mínima não consegue capturar a mínima da anterior. Mas isso aí é um truque que na playlist do mini curso a gente vai estar abordando isso aí. Eu não vou estar aqui ensinando operacional, tá? Eu estou aqui para analisar o mercado e aproveito e dou uma passada no que o mercado fez aqui. Faço um racional de uma operação, porque isso aí ajuda muito a abrir, né, a sua visão e a comparar e tudo. Enfim, o mercado ele cai e cai muito, faz um choque muito grande. Isso não é muito bom. Isso não é um bom sinal no sentido de você simplesmente pegar e entrar. Por quê? Porque às vezes ele costuma falhar quando ele vai demais, ele volta muito forte. Nesse caso aqui, ele cria aqui uma indução. O mercado faz o choque, ele cria que ele até anda um pouquinho de lado, se você reparar, né? Minimamente. Mas ele cria aqui um pouco de liquidez. E aí para quê? Para fazer esse tipo de movimento aqui. O ideal seria o quê? O ideal seria o mercado ter feito isso aqui, renovado essa mínima, capturado lá em cima para seguir. Esse seria, sem dúvida, o melhor cenário para estar participando. Eu entrei aqui. Eu entrei nesse ponto. Por quê que eu entrei aqui? Eu não aguardei o mercado aqui. Primeiramente, eu não aguardei o mercado aqui com o risco, né, de estopar se ele fosse lá em cima, mas aí tudo bem, se configurasse eu entrava de novo e não tem problema quanto a isso. Eu já falei com vocês a respeito de stop, eu não tenho problema em tomar stop, tá? Já tive isso no passado, não tem problema em tomar stop. Por quê? Porque o risco retorno, payoff, ele paga, né? O risco retorno que a gente trabalha, ele é muito bom. Então assim, eu tomei um stop, 2 stops, 3 stops. Tudo bem. Você faz um game, você recupera todos os stops e ainda fica positivo. Por quê? Ontem mesmo eu peguei um trade de 6 para 1. 6 para 1. Então, normalmente é 3 para 1. Normalmente o mínimo, né? Que a gente pega 3 para 1. 4, 5, 6, 8 para 1. Então, é bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, eu arrisquei. Estava super tranquilo com isso. Qual o motivo pelo qual eu arrisquei? Eu marquei essa pernada aqui, ó, desse bloco, né, até aqui. E aí o mercado me deu uma POC aqui. Eu vou até marcar de novo, que na hora estava em movimento, deixa eu ver. Vai até mais uma, vou descer mais um, que quando eu marquei essa POC, estava oscilando ainda o mercado. Vamos ver onde vai dar essa POC. No mesmo lugar praticamente, não mudou nada. Então, eu marquei esta pernada de impulsão vendedora. A POC deu aqui. Automaticamente eu marquei esse bloco aqui, ó. Marquei esse bloco aqui. E outro, se você marcou esse bloco aqui, por que estava lá em cima? Repara, a mínima é aqui, que é a minha entrada. E eu marco a região até a máxima. Por quê? Porque o meu stop vai ficar atrás da máxima. Então eu considero a região toda como uma região de oferta, tá? Se eu marcar aqui e colocar meu stop aqui,
Fica mais barato? Fica mais barato. Porém, a chance do mercado só me stopar e andar é muito grande. Muito grande. Ficaria na metade, por exemplo, né? Então, o stop é sempre acima de onde, se o mercado romper, desconfigura, descaracteriza todo o meu racional. Porque se ele ganha esse topo aqui, descaracteriza todo o meu racional dessa operação. Então, é sair dela. E como é que a gente sai dela? Através da ordem stop. O stop não é seu inimigo. O stop é seu amigo. Por quê? Porque assim que descaracteriza uma operação, ele vai falar assim, opa, o jogo está fora. Esse ponto aqui, ó, já não tem mais operação para ele. Por quê? Porque o racional dele diz que se passar desse ponto, descaracterizou. Então, é mais ou menos por aí, tá? O mercado mitiga a região e a partir daqui começa a desenvolver. Meu stop, 150 pontos, que é o meu limite máximo. Repara que nos últimos 10 operações que eu fiz, que eu vim mostrando aqui, a média estava em 80, 90, 100, 120, mas a grande maioria eu acho que estava de 60 e 80 pontos. Vamos colocar 80 pontos, né, de stop. Esse está 150. Estava no meu limite. Diogo, se tivesse assim o topo, o que você faria? Você ampliaria o seu stop ou você reduziria, você ampliaria o seu stop para 185, por exemplo? Ou você reduziria a mão, ou você deixaria o seu stop em 150 mesmo, porém correndo um risco ali. Ou atrás do bloquinho só aqui, você vinha atrás do bloco aqui só. Não, o que eu faria seria isso aqui, ó. Colocaria o meu stop lá, e a minha entrada aqui, mas aí você teria ficado de fora. Não tem problema. Mas eu não sairia da minha gestão. Se o mercado fosse lá e pegasse a minha ordem lá, tudo bem, tranquilo, sem problema algum. Eu ia ficar de fora, ia ver o mercado desenvolver, mas não dava para mim participar. Por quê? Porque seria fora da minha gestão. Tá? Eu não saio fora da minha gestão. Porque toda vez que você fizer isso, você pode ter certeza, você está correndo um sério risco de quebrar a sua conta. E a filosofia que eu aprendi é viva, né? Viva mais um dia no mercado. Sobreviva mais um dia. Fica de fora para sobreviver mais um dia. Ok? Então, se você ficar de fora, você sobrevive. Por quê? O seu capital fica resguardado. Você não ganhou, mas você também não perdeu. Então, tá tudo ok. Tá? E aí, o mercado pega, dá ali uma enrolada ali, 2, 3 minutos e desenvolve isso tudo aqui. Mitiga o bloco, que é esse aqui, ó, só para você entender que bloco é esse aqui. Que tem também ali uma POC, né, e tudo. Cadê? Aqui. Porque o que é o bloco? É o último candle de baixa antes do candle de alta. Eu entendo que o gap é como se fosse um candle de alta. Então é como se o mercado que fechou aqui, ele abrisse assim, ó. Um candle desse tamanho aqui assim, ó. Deu sequência lá, no caso até mais, né? Vou colocar até aqui da abertura, porque daí ele abriu e continuou. Então esse aqui seria o último candle. E esse último candle é o candle que marca o fechamento do gap e automaticamente como se fosse um bloco, né? Não é um bloco, tá? Tem que criar liquidez, existe um conceito por trás disso, não sai marcando isso, operando isso. Isso não é operacional, não é setup, tá? Existe um fundamento por trás disso, mas isso é uma situação para ser comentada em outro vídeo, em outro momento. Aí ele vem, toca, reage, quase me tira, porque nesse ponto, assim que o mercado ele perde esse fundo aqui, eu venho para o mercado, eu venho aqui para o meu 0 a 0. E ali eu fico. E ali eu fico. E o mercado vem, quase me tira e volta. Aí fez o meu gain? Não. Acredite se quiser, faltou 5 pontos. Faltou 5 pontos, tá vendo? E aí ele começa a retornar. Quando o mercado ele veio para aqui quase e voltou, o meu stop, que estava aqui no 0 a 0, eu trouxe ele para cá, para cima desse topo. Trouxe ele aqui para cima desse topo. E aí aqui eu estava mais ou menos aqui no 680, até a minha entrada, 95. Eu lembro que eu deixei 100 pontos, então eu pego da entrada mesmo. 100 pontos. Deixei aqui meu stop. O mercado volta até aqui, vem, e aí sim ele faz aqui
o meu gain. E assim faz o meu gain, está tudo certo. E o seu stop era 150. Você pegou quanto? 3 para 1. Um gain de 450 pontos. Ok? E aí o mercado ele começa a andar de lado aqui, lateraliza. E aí ele faz aqui uma captura desse fundo. Ele chega nessa região de POC, que está lá para trás, né? Eu vou tirar ela aqui agora, porque fica toda hora carregando. Aí chega na região de POC, fecha esse bloco. Eu deixei até agora para poder mostrar aqui para vocês. Eu deixei isso aqui para vir acompanhando a operação, as perdas dos fundos, tá? Então, assim, essas linhas transparentes é isso. O mercado ele vem aqui no gráfico de 1 minuto, cria uma microestrutura, não ficou assim a mais perfeita de todas, né? Mas veja que ele vai criando uma liquidez aqui toda para trás também. E aí aqui ele captura esse fundo, faz um choque aqui muito grande também, faz aqui o teste e aí ele sobe lá para cima. Você pegou essa compra? Não, não peguei. Dava para ter pego? Vamos ver aqui. Se você olhar do ponto de entrada até aqui, ao fundo, 100 pontos. Stop, ok. Poderia até ter colocado em qualquer outro ponto, né? Poderia até ter colocado em qualquer outro ponto. E eu coloquei nesse aqui, 340. Coloquei minha compra aqui em 340. O mercado chegou a 345. Eu fiquei de fora dessa compra por 5 pontos. 5 pontos. Então tudo certo. Tudo certo. Eu ia descer vendido, ia subir comprado. Meu alvo possivelmente seria aqui, ia dar 3,25 para 1. Rapidinho ia fazer ele, olha aqui. Rapidinho ia fazer. 450 aqui mais 325 vai somando. Então, seria aqui o alvo, o primeiro alvo pelo menos, talvez como eu já tivesse, talvez eu deixasse aqui só uma parcial e fosse seguir mais, né? Aqui 460 pontos, trade de 4,6 para 1, pagaria também, seria o segundo alvo e estaria tudo certo, tá? Mas o mercado não quis desenvolver, não pegou a ordem, não mitigou e eu fiquei de fora por 5 pontos, acontece, natural, tá? Mas está tudo certo. E isso foi o que o mercado entregou hoje para a gente. O mercado fez exatamente isso. Vamos ver aqui agora as possibilidades que o mercado pode estar deixando para nós amanhã. Vou vir aqui no 15 minutos. Olha só. Lá em cima é uma possibilidade, mas o ideal lá em cima é a criação de liquidez antes da venda. Por quê? Porque esse topo aqui, eu vou olhar depois nos 5 minutos, tá? Deixa eu descer antes aqui nos 5 minutos para a gente ver. Se perdeu algum fundo bem significativo. Perdeu um fundinho aqui, mas esse fundinho está muito fraco. É um fundinho que é um fundo, mas poderia estar melhor, tá? Então, assim, só o mercado fazer um choque aqui em cima pode considerar? Até pode. Não é o ideal. Não é o cenário perfeito e é um cenário um pouco mais de risco. Por quê? Pela forma que o mercado tem se comportado, pela alta que ele tem demonstrado. Então, assim, tem que entrar uma força de demanda bem interessante para você considerar somente um choque, tá? Porque é um cenário mais arriscado. Pode desenvolver uma operação bacana, mas é um pouco arriscado. Mas é uma possibilidade. Qual o ideal? Microestrutura. Capturou, desenvolveu. Você vai ver sempre eu falar dessas estruturas aqui, aonde o preço ele começa a criar, né, a liquidez. O preço ele começa a criar liquidez aqui, ó. Captura a liquidez aqui no topo. Captura a liquidez aqui no topo. Ué, aqui. Captura a liquidez aqui no topo. Nesse caso, aqui nesse topo, o que ele faz? Ele faz esse desenho, que ele deixa um fundinho
sobe mais um pouquinho, renova o topo, quebra o fundo, mitiga fazendo teste e aí faz a venda. E aí a sua venda é nesse ponto aqui. Nesse ponto você faz a sua venda, tá? Diogo, se essa microestrutura ela for um pouco mais abaixo, aqui assim, por exemplo, fica ótimo. Fica ótimo. Por quê? Porque aí, olha, você vai ter a liquidez já desse ponto, né? Daqui de trás, aqui, ó. Ele vem, começa a nivelar topos e aí essa região fica mais interessante ainda, porque as pessoas pensam, nossa, agora vai cair, o índice já subiu muito. E aí começam a vender, vendem aqui e aí o mercado volta. Aí vendem aqui, o mercado volta. Aí vendem aqui, o mercado volta. Aí eles pensam assim, não, vai cair daqui. E aonde está o stop dessas pessoas que vão vendendo, acreditando que o mercado dali não passa? O stop vem tudo para essa região aqui, ó, do topo. E aí o mercado vem, captura todos os stop loss e derrete. E é só stop loss que ele captura? Não. Existem aquele outro grupo de pessoas que vão estar aqui, ó. Opa, ele rompeu o topo. Aí eles começam a fazer o quê? Comprar. Por que comprar? Porque eles entendem que quando o mercado ele vem e captura esses stops, normalmente dá um volume grande de negociação, porque é muito stop sendo capturado. O stop de uma venda é o que? Uma compra. Então, o stop loss de quem está vendendo são ordens de compra aqui em cima. E aí, eles todos compram a sua ordem de venda. Então, dá um volume de negociação grande aqui. E aí, o mercado sobe com força. Quem não comprou no rompimento, pensa que o mercado vai fazer isso aqui, ó. Testar e puff, subir. Quando o mercado vem fazer esse teste aqui, ó, as pessoas começam a comprar. E aí, nesse momento, que o mercado ele só cai, começa a subir com essa ordem que é capturada aqui, pega a nossa ordem de venda e aí desce com força. Por que com força? Porque desce estopando todo mundo e você está surfando esse movimento também. Então, isso é manipulação. Isso é você identificar os movimentos dos grandes institucionais formadores de mercado. Tá? Só essa pequena introdução que eu te dei aqui já te dá uma percepção muito grande daquilo que a gente faz no nosso dia a dia aqui. Tá? Então, vamos lá. Uma microestrutura cabe muito bem, tá? Nesses pontos aqui, são pontos interessantes. Jogou esse topo aqui, ele é válido? É daquela forma que a gente falou. Esse topo rompeu esse fundo. Ok, mas não rompeu esse. Qual fundo seria mais interessante para encher aqui mesmo? Seria perder esse aqui no mínimo. Se perder esse aqui, melhor ainda. Melhor ainda, tá? Mas pelo menos esse aqui, para ficar bom. Mas como já perdeu pelo menos esse fundinho aqui, né? Esse fundinho aqui, então a gente já considera um topo, um BSL, mas não é o melhor, tá? Não é o melhor. Não está ainda o melhor BSL. Se for mais em cima, não tem problema. Ok também. Faz a microestrutura, vendeu, ok. Se o mercado ele sobe forte, com bastante intenção, vem caindo, igual eu falei ontem, mais fraco, e aí aqui ele começa a criar uma microestrutura também, capturando fundo, você pode seguir o flow sem problema algum na venda, na compra, desculpa. Porque ele não reagiu, a oferta acabou não entrando, tá? Mas por esses últimos momentos aqui, ó, a gente já começa a ver que a oferta está querendo se apresentar. A gente já está chegando numa região interessante, muito interessante para a oferta. Para a gente comprar o mercado esticado, todo dia eu estou falando isso, da forma que está, sempre é mais arriscado comprar. Mas qual fundo eu posso considerar para isso? A gente pode marcar esse fundinho aqui, não é o melhor fundo, ele é um fundo um pouquinho interno ainda. Por quê? O topo que esse fundo ele quebrou é um topo, né, assim, um pouco sutil ainda. Quebra esse topo com esse fundo, né? Ou seja, esse fundo quebra esse topo. Ele não chega a quebrar de fato esse aqui.
Agora, se o mercado ele sobe lá para cima, aqui se torna um ponto muito legal, muito interessante para a gente estar pensando em compra. Então, se o mercado vier aqui, faz um bom choque para a gente seguir, é uma possibilidade de risco, bem arriscado. Se o mercado ele vem aqui e começa aqui a criar uma lateralização na captura, fazendo o choque com intenção da demanda, no teste você pode comprar e aí seguir legal aqui para essa possibilidade aqui, tá? De compra. Então assim, o mercado caiu, chegou aqui, qualquer ponto por aqui assim, ó, ele começa a criar uma microestrutura. Captura essa microestrutura. Você tem a possibilidade de seguir na compra aqui. Se isso acontecer aqui embaixo, melhor ainda, fica melhor ainda o cenário, tá? Nesse ponto aqui o cenário fica excelente, muito melhor. Aqui embaixo, um choque bem desenvolvido já fica interessante. Um choque nesse ponto já fica mais interessante do que um pouco acima. Por quê? Repara que esse fundo ele quebra esse topo e joga o mercado lá para cima. Olha então a região de demanda que a gente tem aqui, muito boa, né? Então assim, se isso acontecer, você tem uma alta probabilidade de uma operação. Claro que se ele vier mais aqui embaixo ainda, né, vier aqui e fazer um bom choque, você tem, sem dúvida alguma, essa possibilidade aqui, sem dúvida alguma, tá? Aqui embaixo aqui desse fundo aqui, ó. Se fizer aqui nessa região para baixo, né, desse fundo aqui, fica ótimo também. Tá ok? Diogo, e se a demanda não entra em campo? O mercado ele vem caindo forte. O mercado ele vem caindo forte. E aí ele vai subindo, fraquejando. E aí começa a criar uma microestrutura. Captura lá no topo. Você tem a possibilidade de seguir vendido, seja nessa região, seja mais aqui, tá? Ou seja, mais aqui um pouco acima, assim, ó, também é uma possibilidade, ok? É a possibilidade que você tem para seguir numa venda, seguir o flow de venda que ele possa vir assim instaurar. Uma coisa que o mercado pode estar querendo fazer, tá? Não fez, mas pode estar querendo fazer, é uma microestrutura nesse ponto aqui, ó. Ele pode estar querendo desenvolver uma microestrutura aqui. E aí fica muito bem desenvolvido, tá? Para uma queda, muito bem desenvolvido. Por que muito bem desenvolvido? Olha só. Região lateral. Se criar também uma estrutura lateral aqui, fica interessante. Nós temos aqui uma parada preliminar, né? A gente já tem aqui uma possível parada preliminar, né? Então, aí aqui a gente começa a fazer isso. Aqui é um movimento de AR e daí por diante. Então, se o mercado abrir, eu vou até estender um pouco aqui para você poder entender o raciocínio. Se o mercado abrir com um gap fora, você deleta essa ideia. São possibilidades, a gente só está colocando possibilidades que o mercado pode desenvolver. O mercado ele abre e começa aqui, ó, nivelar os fundos ou os topos. A gente tem se nivelar muito bem nivelado, muito bem desenhado aqui, ó. A gente tem uma possibilidade de fazer aqui uma venda e aí para seguir esse flow que começou aqui, ó, para fazer esse movimento aqui no mercado. Se o mercado ele vem aqui e aqui ele faz um choque bem desenvolvido, você tem essa possibilidade para seguir comprado. Mas para isso
tem que nivelar muito bem aqui, ó, bem alinhado os fundos ou muito bem nivelado os topos. Ele tem que criar uma liquidez, porque aí aqui vira uma piscina de liquidez, ele captura essa liquidez e desenvolve. A mesma coisa para o lado contrário, né? Então, se o mercado chega aqui e aqui ele vem, faz um bom choque, no teste você tem a possibilidade de venda. Por quê? Porque com esse nivelamento dos topos aqui, vai encher de liquidez aqui, e essa teoria eu já acabei de te falar, a questão da liquidez, tá? Então, essa é a visão que nós temos, as possibilidades, né? O mercado ele não tem uma microestrutura aqui ainda. Olhando assim, a gente começa a imaginar que ele pode sim estar querendo desenvolver aqui uma microestrutura, ok? Mas não desenvolveu ainda. Se ele abre e simplesmente cai, acabou. Se ele abre e simplesmente vai, acabou. Não tem, você deleta e não tem mais essa possibilidade. Como ele criou legal aqui uma microestrutura, já demonstrando força de quê? De oferta, então essa estrutura aqui é uma estrutura de oferta, teve uma captura da oferta e desenvolveu um movimento. O que a gente começa a ver aqui? Desde que começa a nivelar muito bem aqui assim, ó. Fica excelente para fazer esse movimento aqui no mercado. Isso aqui é clássico e ficaria muito bem desenvolvido, né? Bem bacana aí, e você surfar uma excelente operação, tá? Então, basicamente, essas são as oportunidades que nós temos. Espero que cada palavra que eu diga você preste atenção, porque, por exemplo, nem citou, eu falei, não é o melhor. Às vezes, você só pegar uma marcação e copiar, fazer um print ou copiar e colar, mas não entender, não ouvir, não raciocinar na hora de operar, acaba que você acaba tomando um stop, uma região, aí eu venho no outro dia e falo assim, o movimento não foi legal. E aí você fala, mas ontem você disse isso. Depende. Teve interesse da oferta? Teve interesse da demanda? Esse topo, esse fundo que eu marquei, que até é um BSL, mas ele ficou melhor, porque eu falei que ele ainda ia ficar melhor se ele quebrasse o outro fundo, por exemplo, né? Então tenha bastante atenção, bastante cautela para estar operando aí. E foi isso, mais uma operação hoje, mais um gain. A segunda não consegui por 5 pontos, acontece, faz parte, né? E foi isso que o índice nos entregou no dia de hoje, tá bom? Então amanhã a gente está de volta com uma nova análise pré-mercado para você e vendo o que o mercado veio desenvolvendo no decorrer do dia e também uma perspectiva do mercado para o dia seguinte, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã.